passou em trancos e barrancos, conseguiu superar tudo isso. Aí você tem uma história não só pra inspirar outras pessoas, mas principalmente pra mostrar quais foram as estratégias que você utilizou pra lidar com toda essa situação. Uma frase que eu sempre digo pros meus alunos também é: treine até falar que você tem talento. Eu coloquei meu sonho na minha frente, tipo o mural dos sonhos mesmo. E eu falei assim, hoje eu vou fazer 70 ligações, 100 ligações, mas eu só saio daqui na hora que eu fizer várias vendas. Os nossos sonhos precisam ser maiores do que os nossos medos. Enquanto o seu sonho não for maior do que o seu medo, você não vai conseguir destravar. Tati, pra já começar com o pé na porta, olha só, a gente sabe que você tem uma trajetória marcada por grandes conquistas nesses últimos 15 anos. A gente tem aqui um dossiê seu, cara. Tem aqui, ó. Ela tem experiência com treinamentos, vendas, liderança, produtividade. Por isso que a Carol tá perguntando se a mesa ia aguentar, porque tá pesado o podcast hoje. Então eu queria entender, Tati, como é que você se tornou, durante nesse período, uma das principais referências quando o assunto é comunicação e oratória? Legal esse tema, né? A gente tava até conversando um pouquinho na hora do almoço sobre isso, e uma das coisas que eu sempre falo é que nas nossas fraquezas se esconde a nossa maior fortaleza. E foi assim que a comunicação chegou até mim, porque era a minha maior fraqueza. Eu era uma pessoa extremamente tímida, mas assim, bicho do mato. Não era qualquer timidez, não. Era bicho do mato mesmo. Não dá pra imaginar. Não dá, né? Todo mundo fala isso. Só quando alguém me conhece lá atrás que fala, eu consigo ver claramente a transformação. E por que teve essa transformação? Teve um momento de virada, que foi o momento que eu tava na faculdade. Até então eu era anônima, eu não perguntava nem sequer uma dúvida que eu tinha. Eu ia com dúvida pra casa. Na chamada da escola, eu me lembro direitinho que, geralmente, os tímidos, eles têm uma necessidade de agradar outras pessoas, né? Então, assim, a gente tem muito medo do julgamento. E aí, quando o professor ia fazer chamada na escola, eu ficava pensando, será que é mais descolado falar presente? Tô aqui, professor. Eu? Qual será que é melhor? E na hora que ele chamava o meu nome, eu não sabia qual deles eu falava. E aí eu ficava, aí meus colegas, tá aqui, professor, tá aqui. E é dessa forma que eu não recebia falta na escola, sabe? Então, anônima total. E aí, na época da faculdade, eu com muita vontade, assim, de mudar de vida, tava numa pindaíba terrível, e ainda eu trabalhava como autônoma, trabalhei já com marketing multinível, era sacoleira também, vendi bijuteria, semijoias, e aí eu falei, gente, eu preciso arrumar um emprego naquela época, e aí o professor de faculdade falou assim, olha, vai ter um concurso na faculdade, é voluntário, vocês podem se inscrever, e os alunos que mais se destacarem nesse concurso e possivelmente ganhar o prêmio, é quem vai já sair daqui com emprego. Eu falei, nossa, é minha chance, né? Varei noite, estudei como se não houvesse amanhã, preparei, era um trabalho em grupo. Eu lembro que eu fiz o meu e do grupo inteiro, porque o grupo inteiro só queria participar. E eu não, eu queria ganhar aquele prêmio, sabe? No dia, a gente tava no auditório com mais ou menos umas 300 pessoas reunidas, e aí na hora que eles falaram o meu nome, eu não acreditei. Aí deu todos aqueles sentimentos, sabe? A mão gelando frio, boca assim, seca, borboletas no estômago, boca seca, a perna cambaleando ali. Eu falei, cara, eu não consigo ir lá na frente pegar o troféu. Eu empurrei minha amiga, vai lá. Minha amiga foi e pegou todos os holofotes, foram pra ela. Todo o mérito daquele prêmio foi pra ela. E eu continuei anônima, apesar de todo o trabalho, né? Que dor. E aí, aquele momento foi um momento de virada, porque eu voltei pra casa, eu me lembro que eram uns 10 quarteirões, eu voltei caminhando, assim, no sol quente, e chorando, lágrimas, assim. E eu pensava comigo, até quando? Até quando você vai perder tantas oportunidades? Hoje foi um troféu, e amanhã? Amanhã pode ser a oportunidade da sua vida, isso vai continuar assim. E aí, foi naquele momento que eu fui buscar cursos de oratória, de teatro, e fui me soltando assim, porque eu falei, eu preciso vencer. Não adianta eu ser boa no que eu faço. Eu preciso mostrar ao mundo o quão boa eu sou. E a comunicação traz holofote, traz luz, né, a nossa mensagem. Então eu aprendi, a partir daquele momento, na dor, a levar a minha voz pro mundo. Meu, isso é fantástico, porque muitas pessoas que a gente recebe aqui fizeram da sua própria dor uma oportunidade para ajudar outras pessoas. Eu imagino que com você tenha sido dessa forma, porque você já formou aí mais de 10 mil alunos. Sim. E transformou a vida dessas pessoas. Agora, assim, quais foram os seus maiores desafios nessa jornada para se desenvolver? Porque daí você foi buscando cursos de oratória, curso de teatro. Até comentei com você no almoço que eu vi um podcast, você falou que até curso de stand-up essa mulher fez. Foi. Então, assim, eu quero aprender a contar piada, eu quero ser mais gente boa, sabe? Eu quero ser mais divertida. Você lembra do momento exato que você deixou de ser tímida e começou a fazer isso com mais naturalidade? Foi um processo, sabe? Eu não consigo elencar, assim, da noite pro dia, esse momento. Mas o que eu percebi claramente foi, na época da faculdade, eu fui me soltando aos poucos, e aí eu comecei a trabalhar na área de vendas, né? Trabalhando dentro de uma faculdade também, vendendo curso de pós-graduação. E na área de vendas, e aí é uma coisa que eu também trabalho muito. Os nossos sonhos precisam ser maiores do que os nossos medos. Enquanto o seu sonho não for maior do que o seu medo, você não vai conseguir
conseguir destravar. E quando eu comecei a trabalhar na área de vendas, eu sempre tive um medo muito grande da rejeição. Claro que isso se dá diante da minha história, depois eu posso compartilhar aqui um pouco da história de infância, né? Mas assim, o fato é que eu tinha muito medo de ser rejeitada, de ouvir não, tal. E fui trabalhar na área de vendas. A área de vendas, você tem que aprender a lidar com os nãos diariamente. E eu me lembro que o supervisor ficou aqui na minha cola pra ver se eu tava já desenvolta, se eu tinha estudado o suficiente. Comecei a ligar pros clientes e eu ficava, tomara que não atenda, tomara que não atenda. E aí o cliente atendia, eu começava a gaguejar, até um momento que eu falei, cara, eu coloquei meu sonho na minha frente, tipo o mural dos sonhos mesmo. E eu falei assim, hoje eu vou fazer 70 ligações, 100 ligações, mas eu só saio daqui na hora que eu fizer várias vendas. E isso foi me dando um ânimo extra, e eu fui vencendo os meus limites. Então, na área de vendas, foi uma área que eu fui também ganhando mais desenvoltura, mais performance. Depois fui promovida a gerente comercial. Aí, como gerente comercial, eu treinava meu time todos os dias. Aí eu treinava como quebrar objeção e motivava o time. E aí eu fui virando uma palestrante pro meu time. Legal. Só que eu não tinha a menor pretensão de ser uma palestrante, uma professora. Mas como eu tava numa faculdade, o dono da faculdade viu eu treinando um time e falou, Tati, você tem jeito, você tem talento. Uma frase que eu sempre digo pros meus alunos também é, treine até falar que você tem talento. Quem diria, né? Virar pra mim e falar, você tem talento. Eu era apavorada com isso. E aí eu peguei e falei, tá bom, comecei a dar aula pra turma de pós-graduação. Depois comecei a fazer algumas palestras pra vender a faculdade, vender os cursos. E quando eu vi, eu já tava em grandes palcos, já tava... Só que, claro, sempre estudando. Isso aí foi uma das coisas que até uma psicóloga uma vez falou, Tati, você é viciada em estudo, né? O que acontece? E era como se eu precisasse sentir mais autoconfiança, sabe? Porque eu era uma pessoa que tinha sentimento de inferioridade muito grande. E eu aprendi a ter autoestima, autoconfiança com o estudo. E isso foi me dando mais musculatura, mais bagagem. Então, e isso é muito bom. Quando eu vou treinar meus alunos hoje, eu falo assim, às vezes eles estão passando uma situação difícil na vida. Eu falo, que legal, hein? Você tá construindo agora a sua palestra. Porque se você tem uma vida perfeita, é difícil você ensinar algo a alguém. Porque, eu vou te ensinar a ter sorte na vida. Entendeu? Como assim eu vou te ensinar a ter sorte? Agora não. Você passou em trancos e barrancos. Conseguiu superar tudo isso. Aí você tem uma história não só pra inspirar outras pessoas, mas principalmente pra mostrar quais foram as estratégias que você utilizou pra lidar com toda essa situação.